Aleluia. Salmo 112, versículo de número 7. Esse texto, ele veio ao meu coração como uma flecha de Deus, e eu tenho certeza que é para mim e é para você hoje. 112, versículo 7. Está na tela, na NAA, Nova Almeida Atualizada. A versão diz assim: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Eu vou pedir a você e que você declare essa palavra, que você afirme essa palavra com muita vontade. Amém? Lá na galeria, aqui embaixo e pela transmissão. Vou contar 1, 2, 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. Diga: Senhor, que esta palavra seja verdade na minha vida, hoje, amanhã e sempre. Aleluia, amém. Tome o seu lugar. Não se atemoriza com más notícias. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo num tempo de más notícias? O tempo todo más notícias. Parece que a fonte não seca. É má notícia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E o texto está dizendo que a má notícia, a notícia má, ela afeta o coração, ela afeta o emocional. A notícia má afeta o coração, afeta o emocional das pessoas. Irmãos, Deus não erra. Deus não erra. E quando Deus coloca isso na palavra, é porque esta é a necessidade. Deus não erra. Então, o que eu tenho que fazer para que eu não seja arrastado por isso? Eu não seja arrastado por isso. Eu tenho que ter uma certeza inabalável na palavra de Deus. E eu preciso hoje balançar você, sacudir você, para que a má notícia, que chega todo dia, chega toda hora. Então, alguns cuidados você precisaria ter. E talvez um dos primeiros cuidados é desligar esta fonte que jorra e que vomita notícia má o tempo todo. Desliga isso. Não fica focado nisso. Não comece o teu dia com isso. Eu sei que tem pessoas que começam o dia ouvindo o tal noticiário. O tal noticiário. E já começa lá, e tem até um nome, uns nomes bonitos, né? Noticiário. Bom dia isso, bom dia Rio, bom dia. Isso é mentira. Isso é para envenenar você. Isso é para envenenar você. Não entra nessa, não. Agora tem um noticiário bom, que é o café, né, com palavras. Ainda tem o café com palavras? Está aqui o pastor Júnior, né? Café com crente, que é uma porção da palavra de Deus. Mas essa história de bom dia tal, isso é mentira. Isso é para envenenar você. Antes de entrar na mensagem, eu quero dar para você 2, 3 testemunhos que já de manhã agora. Irmã Marina, fique de pé, irmã Marina. Marina, ela que tem... Essa irmã, faz assim. Irmã Marina acabou de vir falar comigo agora, emocionada, pastor. Um dos cultos aqui, um dos cultos, a palavra pregada foi que Deus ia quebrar o laço naquele dia. E ela disse que creu na palavra e tomou posse da palavra. E ela contou que o neto dela não falava com o pai. Há quantos anos? Há 13 anos. E 13 é até o número do negócio aí ruim aí, né? Esquece isso, vira pai. Há 13 anos o neto não falava,
Eu não sei por que vocês riram. Há 13 anos, o neto não falava com o pai. Isso incomodava ela. Fazia ela vivia uma tristeza por isso. 13 anos, o neto não falava com o pai. Havia um rompimento. E naquele culto, ela disse, eu creio nisso. E ela tomou uma atitude. E veio falar comigo hoje, emocionada, pastor. Deus quebrou o laço. O meu neto está falando com o pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro testemunho, gostaria de agradecer a Deus primeiramente pelo sucesso da minha cirurgia de catarata. Foi realmente uma bênção. Gostaria de agradecer ao pastor Jaime e ao pastor Charley pelo apoio, pelas orações. Muito obrigado a toda a igreja que oraram por mim. Estou me recuperando bem, graças ao meu amado Deus, irmã Severina Barbosa, que fez uma cirurgia e Deus deu vitória, sucesso total. Terceiro testemunho de hoje, ainda tem mais um, irmão, tudo, uma notícia ela não pode prevalecer. A paz do Senhor. Esse ano comecei a vir na oração Provocadores de Milagres, e tinha em meu coração um pedido, e orava por ele, e pastor Jaime em todas as orações profetizava milagre e afirmava que teríamos testemunhos antes do final do ano. Sou contratada de um escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro desde 2020, mas fui tendo acúmulo de funções, e o salário não aumentava. Em outubro do ano passado, o escritório começou a participar de uma negociação para um grande grupo de empresas. Coloquei mais esse pedido na pauta de oração, também para que isso acontecesse, crendo que o escritório iria fechar o negócio. Eu sabia que meu aumento de salário viria com esse novo contrato. Depois de muitos meses de negociação, em abril deste ano, o contrato foi fechado, mas meu aumento de salário não veio. A carga de horário e o serviço no escritório duplicou. Eu entendia que precisava crer e esperar no Senhor. No dia 7 de julho, conversei com uma amiga e pedi ajuda em oração, pois ia falar com a minha chefe sobre o meu aumento. Deus é tão bom e maravilhoso que eu nem precisei falar. Na sexta-feira mesma, minha chefe falou comigo, me chamou e disse, você está tendo um aumento de 50% do salário. Aleluia. É a filha da Orlando e de Roberto. Cadê ela? Está aqui? Está aqui, você? Está aqui, menina? Está na cantina. Solteira, inscrições, pode mandar para mim para fazer o filtro aqui. Uma morena bonita. Se eu fosse solteiro, eu mandava a fichinha. Vai que cola. Mais um testemunho. Pedir oração. Peça oração pelo meu esposo. Cadê a mensagem do pastor Eliezer? Cadê Eliezer? Traz aqui. Ontem pela manhã, o nosso querido João Ferreira, nosso contrabaixista, ele me ligou e nós oramos, conversamos, e agora de manhã chegou essa mensagem aqui. Como é que vira isso aqui? Joga a pauta, ele vira? Virou agora. Isso aqui é pegadinha? Ele fica pulando. Verdadeiramente, Deus ouve a oração do justo. Os médicos estão se confundindo, dizendo que poderá ter inúmeras coisas, e por isso estão pesquisando. E agora já falaram até que é uma inflamação no local lesionado no disco, na hérnia de disco. Porém, continuam falando sobre o exame para detectar se é um câncer. E este vai ser na segunda-feira. Outro detalhe, conseguiram ver que ele não tem nada na próstata e a região da barriga, exame de sangue, no caso, estão normais. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém, queridos? Então, a primeira notícia é que era um câncer, uma metástase, é uma coisa pesada. Primeira notícia. E a gente desmonta, porque a má notícia, ela tem esse sentido. O sentido da má notícia é te arrebentar. E se você não cava, não traz à tona
a promessa de Deus, você vai ser nocauteado. Eu já contei aqui algumas vezes, e pelo Espírito está vindo para mim, lembrando esse fato. Há anos atrás, na época do Plano Cruzado tem quantos anos? Tem décadas, né? Eu comprei um primeiro imóvel pela Caixa Econômica Federal, aquele imóvel que divide o pagamento em 30 anos. Já contei isso aqui. Um leilão da Caixa Econômica, um imóvel aqui em Bom Sucesso. E eu dei o lance, e fui vencedor do lance. E quando eu chego na Caixa Econômica, está aqui o meu querido funcionário, agência suburbana, na Caixa Econômica, eu chego lá e vou no balcão e falo com a pessoa, meu amigo, o leilão foi 14h, e eu fui no final do expediente, eu tinha tanta certeza, porque Deus falou comigo assim, eu te entrego esse imóvel. Deus falou comigo isso. Deus falou comigo. Saí da igreja, na época eu assinava um jornal, que hoje está acabando já, graças a Deus, de muita mentira, mas eu cheguei em casa, depois da escola dominical, abri o jornal, e estava lá um anúncio lá, Caixa Econômica vai fazer leilão de imóveis apreendido. E quando eu li aquela notícia, Deus falou comigo, eu te entrego este imóvel. Tinha vários endereços, de vários bairros, e tinha lá, Teixeira de Castro, 220, Bom Sucesso, uma casa para ser leiloada. Eu disse, Deus falou comigo, eu te entrego esse imóvel. Eu gritei, eu creio. Irmãos, Deus falou comigo no sofá isso, que ia me dar aquele imóvel. Eu disse, eu creio. Fui na Caixa Econômica, falei que eu queria participar do leilão, ele me deu um formulário, qual é o endereço? Aí eu botei, Teixeira de Castro, 220, aqui em Bom Sucesso. É uma vila, Casa 9. Aí botava lá, oferta oferecida. Como eu nasci no dia 7, e eu gosto do número 3, que é a Trindade, eu botei 3777, botei 3.770. Eu queria assim, hoje, fazendo uma comparação para você, quanto foi que eu ofereci, eu devo ter oferecido, a valores de hoje, digamos, uns 25 mil, 30 mil no máximo, porque era uma casa que estava velha em leilão, para pagar em 30 anos. Tu acredita que 4h, o leilão foi 2, eu cheguei 4h. Cheguei no final entrei, fecharam a porta do banco. Fui no balcão lá, o rapaz está lá com aquela boa vontade. Eu falei, senhor, foi o leilão, queria saber o resultado. Ele, já teve o leilão. Eu falei, eu sei, foi 2 horas. Eu queria saber o resultado, aquela boa vontade, assim, de prestativa, né? Eu falei, já teve? Eu falei, eu sei, eu queria saber só quem ganhou, mas é muito endereço, é o de Bom Sucesso. Aí ele olhou para mim, já muito satisfeito, assim, né? Lá na mesinha dele. Eu falei, cara, já acabou. Eu falei, é só saber quem ganhou. Um tal de Jaime. Eu falei, se não tem homônimo, meu nome é Jaime. Eu sou Jaime. Você, Jaime, ele olhou, Jaime Soares, eu falei, sou eu. Aí ele falou assim, cara, assim, irmão, tinha que ter filmado aquilo. Aí ele vem até mim, não tem ninguém no balcão. Rapaz, o que tu tem na cabeça? Eu falei, nunca vi o cara. Eu falei, isso é namoro? O que é isso? Pô, eu nunca vi esse cara na vida. Rapaz, ninguém entrou nesse leilão desse imóvel. Eu falei, que bênção. Bênção não. O imóvel está ocupado. A dona que está lá, a mulher que mora no imóvel, não deixou ninguém nem enfiar a cara para dentro. Ela disse que não vai sair do imóvel. Olha o que ele diz, irmãos. Eu vou quebrar teu galho. Assim mesmo. Você não veio aqui, você não falou comigo, eu vou rasgar a tua proposta. Irmãos, eu novinho, eu falei, como assim? Ô menino, você tem pai? Não é tu viu teu pai aqui? Que eu era bem novo. Se você assinar isso, você vai pagar um imóvel que você nunca vai ter. Você nunca vai entrar nele. Porque tem uso capião, ela não vai sair do imóvel. Aí a gente treme na base, eu tremi na base. É o texto, a má notícia. Eu falei, meu Deus. Então eu vou assinar, vou fazer um financiamento e nunca vou entrar no imóvel?
a má notícia. Tu acredita que aquilo foi tão forte, foi tão maligno, que eu quase que falei, então tá, rasga. Mas quando eu ia falar assim, então tá, o Espírito Santo veio. Eu te falei que te dou esse imóvel. Aí não, eu vou assinar. O irmão, ficou briga de criança assim, não faz isso não, garoto. Tu vai se arrebentar. Falei, meu amigo, me dá o papel, eu vou chamar a polícia. Eu vou assinar esse papel. O homem não queria que eu assinasse. Eu falei, eu quero assinar. Eu já falei para você, tu não quer consultar um advogado não? Tu não quer falar com alguém não, mais experiente? Essa mulher não vai sair, ninguém ofertou. Por isso que você deu um valor baixo. Ninguém deu lance, porque ela não vai sair. E se você assinar, tu vai dar de presente para ela. E Deus dizendo, eu falei que eu te entrego. Eu falei, meu irmão, eu vou assinar esse negócio aqui, me dá isso aqui, senão eu chamo a polícia. Assinei e fui ver. Irmãos, eu comprei um imóvel sem nem ver o imóvel. Acabei de assinar o papel, entreguei lá, com documento, com CPF, com identidade, né? Assinei e fui ver o imóvel. Quando eu chego na Teixeira de Castro, 220, tem um hotel e tem uma vila, se você olhar lá dentro, tem uma vila ali dentro, são 10 casas, 5 de cada lado. Quando eu chego ali e vou entrando na vila, vem saindo uma senhora, que eu conhecia, e que me conhecia. E ela fala assim, doutor Jaime, porque eu estava terminando direito, e fazia os últimos trabalhos na biblioteca da Suam. E já não tratava como advogada. Eu falei, ô querida, quem ela era? Era a moça da biblioteca da Suam, que a gente pedia um livro qualquer, ela pegava, protocolava, entregava, a gente devolvia, tirava cópia, para fazer cópia de algum texto do livro. E eu falei, querida, tu mora aqui? Ela mora aqui há muitos anos. Eu falei, que legal, então vamos ser vizinhos. Ai, irmãos, a alegria toda acabou. Você comprou a casa do leilão? Eu falei, fui eu. Não saio e não saio. E não adianta, não saio. Eu falei, calma. Eu disse para ela assim uma palavra que veio do céu. Eu falei, o Deus que mandou eu comprar é um Deus de bênção. Ele vai abençoar a mim e a você. E digo mais, querida, eu não quero uma bênção que te prejudique. Eu não sei como, mas como eu conheço e sirvo a um Deus que é bom, Ele vai abençoar a mim e a você. E a casa que eu comprei sem nem ver, Deus vai abençoar a mim e a você. Aí ela ficou parada assim, aí eu falei, agora você pode deixar eu dar uma olhadinha? Não, não, eu não saio. Eu sou mulher sozinha, tenho uma filha, ganho um pouco aqui na Suam e só posso trabalhar perto, porque eu saio daqui, corro em casa, saio daqui e corro para a Suam. Então eu não vou sair porque eu não tenho onde morar. Eu não tenho para onde ir. E o que eu ganho não dá para pagar aluguel. Eu falei, Jesus, não teve muita amizade com ela. O tempo fechou. Aí quando eu ia lá na biblioteca, ela está agora com a cara desse tamanho para mim. Eu falei, tudo bem com a senhora, tudo bem? Então, tranquilo que eu estou lutando por sua vitória, E fui quebrando gelo, consegui me aproximar mais dela em amizade, e falei, eu vou tentar lhe conseguir alguma coisa. E caí de cabeça, orando e jejuando, e conseguimos escrever ela aqui na Vila do João, nesses apartamentos onde mora o pastor Nemuel. Consegui botar o nome dela lá, porque ela se enquadrava dentro do perfil, ganhava pouco, não tinha ninguém, uma mãe solteira, tarará, e consegui botar ela naquele plano ali do governo, acho que ali é BNH, não sei, né? E ela ganhou um apartamento ali. Ganhou. E eu contratei um caminhão de mudança, fiz a mudança dela para o apartamento dela próprio, no nome dela. Entrei para casa, fiz a obra e morei na casa durante anos. Eu estou dizendo para você uma coisa. Não se atemoriza de más notícias, porque a notícia é ruim, a notícia é terrível, a notícia, ela é maligna. Porém, seu coração está o quê? Firme e confiante no. Então, nesta manhã, Deus mandou dizer a esta igreja: continue crendo nas promessas.
Diga assim: continua crendo nas promessas. Eu vou contar para você uma história da Bíblia de alguém de Deus que um dia recebeu uma má notícia. E olha, irmãos, o triste dessa situação é que quando a má notícia chega, ela chega atrasada. Sabe por quê? Diga assim: a má notícia sempre chega atrasada. Por quê, pastor? Por quê? A má notícia sempre chega atrasada. Sempre. Eu vou repetir: a má notícia sempre chega atrasada. Por quê? Diga assim: porque a promessa de Deus sempre chega primeiro. Você podia dar um glória a Deus. Diga: a má notícia sempre chega atrasada. Sempre. Porque a promessa de Deus sempre chega primeiro. Já chegou. Então, quando a má notícia chega, a promessa já chegou. Amém ou não amém? Amém de verdade? Diga assim: eu creio que a má notícia sempre chega atrasada. É um pouquinho de fé nisso. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32. O tema da mensagem dessa manhã é este: a má notícia sempre chega atrasada. Eu queria que você repetisse isso até exaustão, porque a promessa sempre chega primeiro. Ela sempre chega primeiro. Gênesis, capítulo de número 32. Versículo 3 em diante. Gênesis 32, versículo 3 em diante. Diz o texto assim: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu essa ordem: assim vocês falarão a meu irmão Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isso: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Isso tem cerca de 20 anos. Tenho bois, jumentos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Nós fomos até teu irmão e falamos tudo o que você mandou falar, mas o teu irmão, grife essa expressão, por gentileza, lindona. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Sabe, esse texto, ele é a má notícia. 20 anos depois, Jacó está voltando para encontrar com o seu irmão Esaú. Há 20 anos atrás, a temperatura ficou muito alta, muito elevada. Há 20 anos atrás, ele recebeu algo que Esaú acredita que aquilo não foi correto, sem entrar muito na narrativa. 20 anos depois, ele está voltando. E 20 anos depois, ele monta todo um planejamento de como fazer esse encontro com Esaú. Aí ele manda servos na frente. E ele manda servos na frente com muitos presentes, com muitas coisas para criar uma atmosfera
agradável, uma boa recepção. E o texto diz para nós que os servos, quando foram, com tudo aquilo que eles levaram, muitos presentes, valiosíssimos, Esaú não aceita nada e manda todo mundo de volta. E todos aqueles servos de Jacó, eles voltam, e a Bíblia registra essa passagem. Ela é assustadora. Olhando agora sentado aqui na igreja, em 2022, olhando agora, isso aqui é apenas um texto, é um texto literário. Mas se você tentar entrar no túnel do tempo e ir para esse local, ir para esse deserto, ir para essa situação, esse texto, ele é uma má notícia. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, nós fomos ao teu irmão Esaú, ou seja, não erraram, é certo, falaram com Esaú, nós fomos ao teu irmão Esaú, nós falamos com ele, também ele está vindo na tua direção para te encontrar, e 400 homens estão com ele. Esaú não traz flores, Esaú não traz uma comitiva de poucas pessoas, Esaú traz uma tropa, traz um exército, 400 homens, é muita gente, é muito homem que está vindo. E quando Jacó escuta isso, a má notícia, ela arrebenta conosco. Versículo de número 7. Pode colorir isso aqui. Então, Jacó teve medo e ficou angustiado. A má notícia, ela tem esse poder. Mas por que a má notícia tem esse poder? Por quê? Onde está a falha? Onde está a falha? Para que a má notícia tenha esta eficácia. Onde está a falha? Onde está a falha? Para que a má notícia tenha esta capacidade de fazer esse estrago. Onde está a falha? Eu falei o tema da mensagem. A má notícia sempre chega atrasada. Porque toda vez que a má notícia chegar, ela já chega atrasada. Por quê, pastor? Porque a promessa e a boa notícia já teve antes. Então, ela sempre chega depois. A má notícia é sempre... O problema é que por que Jacó teve medo? Porque Jacó esqueceu a promessa de Deus na vida dele. Esse é o teu problema. Você esquece a promessa. Você esquece o que Deus prometeu. Você esquece o que Deus falou. Você esquece. E porque você esquece, você fica vulnerável. Você perde a proteção. Fica com... os anticorpos vão embora. Tu fica exposto. Porque tu esqueceu a promessa. O profeta vai dizer, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, quando a má notícia chega, seja ela do tamanho que for, você tem que dizer dentro de você, mas eu tenho uma promessa. Deus me fez uma promessa. E por que Deus faz promessa para nós? Por que Deus nos promete coisas? É porque Ele é Deus e pronto, final, Ele pode prometer. Então, o capítulo 28 de Gênesis, vamos agora voltar algumas páginas, 28 de Gênesis, capítulo 28 de Gênesis, versículo 1. Isaac chamou Jacó e dando-lhe a sua bênção. Isaac, patriarca, filho de Abraão, chamou Jacó e deu a bênção para ele. E lhe ordenou dizendo, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. E Jacó é solteiro, o pai velhinho está abençoando ele. E diz, olha, tu não case aqui, você vai casar com uma moça da linhagem nossa. Versículo 2.
Levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Versículo 3, que o Todo-Poderoso o abençoe, faça com você, que você seja fecundo e multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Ele está recebendo uma bênção do pai Isaque. Pode ouvir um amém? Versículo 4, que ele lhe dê a bênção de Abraão. Aqui, irmãos, é uma transferência patriarcal. A bênção de Abraão, de Isaque, está vindo sobre ele, a você, a tua descendência, para que possua a terra de suas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Isaque está dizendo: olha, meu filho, você é a extensão da promessa patriarcal. Versículo 5, assim Isaque despediu Jacó. Grife essa expressão, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão. Ou seja, Isaque abençoou e ele obedeceu, e ele foi. Versículo 6, Esaú, olha só o contrário. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa das filhas de Canaã. Soube também que Jacó, grife essa expressão, soube também que Jacó, obedecendo a seu pai. Então, quem vem com 400 homens é desobediente. E quem está indo encontrar com quem vem com 4 homens é obediente. Irmãos, Deus valida quem? O obediente ou o desobediente? Só isso que eu queria saber. Muito bem, Deus valida o obediente. Veja só, Jacó está em obediência, Esaú está em desobediência. É aquela palavra de Davi para Golias. Espera aí, esse incircunciso está se levantando contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus. Ele vai ser morto hoje. Por quê? Qual é a leitura que Davi faz? Davi faz a seguinte leitura: eu estou em linha, eu estou em aliança, eu sou de Deus. Ele não é de Deus. Então, se alguém vai perder essa batalha, esse alguém já sei quem é. É quem está do outro lado. Amém ou não amém? Amém, amém. Versículo 8. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e além polígamo. Além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, de irmão de Nebaiote. Jacó partiu para Berseba e seguiu para Arã. Então, Jacó está em obediência, andando no caminho da obediência. Versículo 11. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras daquele lugar, fez dela travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Ele sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos subiam e desciam por ela. Grife essa expressão. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: colore isso, por favor. Eu sou o Senhor, tudo, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Versículo 14. A sua descendência, pode colorir tudo agora, a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para oeste, para leste, para norte, para sul, e em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15, pode colorir tudo. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra o que lhe prometi. Versículo 16. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Volta o 15.
Irmãos, minha nota, ela fala comigo assim: eu vou desenhar para você entender. Eu vou desenhar para você entender. Eu preciso desenhar para você entender hoje. Você vai virar 2 páginas da Bíblia, vai chegar no 32. No 32. E você vai botar o versículo 6. Se conseguir na tela, lindona, você coloca o 6 e o 7. Se conseguir botar. 6. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até teu irmão, e também ele está vindo para encontrar com o Senhor. E 400 homens estão vindo com ele. Você é inteligente, demais da conta e mais um pouco. Quando Esaú, voltando com 400 homens, e essa palavra é dita para Jacó, Deus já tinha dado uma promessa para Jacó? Sim ou não? Versículo 7. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Por quê? Por quê? Por quê? Há uma promessa de Deus? Amém ou não amém? Então, por que a má notícia vai te desestabilizar? Há uma promessa de Deus. Deus prometeu que vai dar aquela terra a ele. Deus prometeu que ele vai ser grande. Deus prometeu. Deus prometeu que vai abençoar a geração dele. Deus prometeu que vai estar com ele. Deus prometeu. Prometeu. Então, quando a má notícia chega, diga assim: chegou tarde. Chegou tarde. Eu quero hoje tocar em você. Eu quero que hoje você vai sair hoje aqui incendiado, pilhado. Diga assim: a má notícia chegou tarde. Você pode, num ato profético, levantar a tua mão direita e diga assim: Satanás, fonte da má notícia, você chegou tarde. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. A má notícia chegou tarde. A má notícia chegou tarde. Ora, Jacó, meu irmão querido, por que Deus botou isso aqui na Bíblia? Para ensinar a mim e a você. Sabe por quê? Porque Jacó é crente, é de Deus, e eu e você somos. Sabe por que Deus botou isso na Bíblia? Porque Jacó não tinha por merecer aquela promessa. Não tinha. Desde da gravidez, ele já estava lá lutando com o neném na barriga. Aí sai e vai enrolando as coisas todas. O irmão acha que ele é um 7-1, porque o irmão também é um vacilão. O irmão dá mole, e ele vai e pega lá a bênção. O irmão vende lá a primogenitura. Jacó olha além da montanha, Esaú não olha. Eu estou morrendo de fome, me dá comida que eu vou morrer. E ele, tudo bem, então a gente faz uma troca aí. Você me dá a primogenitura e eu te dou a sopa. Eu te dou esse caldinho aqui que eu fiz. O que ele diz para o irmão? Para que me serve a primogenitura? Sabe, irmãos, tem gente que despreza a promessa de Deus. Tem gente que joga fora, que não valoriza. Você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus, então não vai ter má notícia que vai tirar você do equilíbrio. Deus prometeu, e o Deus que prometeu vai cumprir. Diga amém. O Deus que prometeu vai cumprir. O Deus que prometeu vai cumprir. Irmãos, fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O problema é que quando você esquece a promessa. Eu vou terminar contando um testemunho que Deus me colocou dentro dele, e eu nunca mais vou apagar ele da minha memória. Eu era bem novo, isso tem mais de... Primeira viagem ao Paraguai, à Assunção. Estou com 47 anos, isso tem... que eu fui com a Aleixo, tem quantos anos isso? Deve ter 40. Há 45 anos atrás, eu estava no seminário. Aliás, eu estava no seminário, isso foi em 74, foi no ano de 75, 1975. Aquela chama no coração ardendo de missões, e eu falei, vou fazer a minha primeira viagem missionária. E peguei meu cunhado, que foi esposo da minha irmã, que papai do céu promoveu a glória. Era um rapaz forte,
da polícia, do exército, agente, cara tremendo. E fui com ele para o Paraguai. Fomos de ônibus, Viação Pluma, daqui Foz do Iguaçu, atravessa a ponte até Assunção. Viagem missionária, Bíblia, uma mochilinha, missões, pregar o Evangelho. E eu falei com ele comia muito, e eu falei com ele, Aleixo, a gente está com pouco dinheiro, então nosso trabalho é missões, vou na igreja. Aí eu fui na igreja, Assembleia de Deus de Assunção. Lembro como se fosse hoje, Cali Rivadavia, era La Corrientes, a Assembleia de Deus. Cheguei lá, me apresentei, levei uma carta do seminário que eu estudava, falei com o irmão lá, falei, nós somos missionários do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, estamos fazendo teologia, e vamos ficar aqui talvez 4, 5 dias aqui no Paraguai. Ele nos hospedou lá num cantinho, lá numa sala de aula, para dormir no chão, no colchonete. E fiz amizade com o casal de missionário que estava nos dando cobertura. Tudo está gravado há 45 anos, não apagou. Vitor Hugo Corbalian e Lídia Corbalian. Já tentei de tudo, achar esses dois personagens no Face, na internet, não consigo achar, porque queria muito estar com eles novamente. Quem conseguir, Victor Hugo Corbalian e Lídia Corbalian. Era um casal de argentinos missionários no Paraguai. Fomos para o culto, um culto gostoso, meu primeiro culto em língua no espanhol, e entendendo alguma coisa, outras coisas não entendendo, mas uma comunhão de Deus. Quando acabou o culto, eu falei assim para o pastor, onde tem um local para comer, que a gente vai fazer um lanche? Ele, sim, não querem ficar cá? Eu, não, a gente vai comer. Eu falei para o Aleixo, não aceita nada, que missionário está sempre apertado. Siga lá, Cale, até lá frente, lá na esquina, e tem lá uma parrilha. Aí eu saí da igreja com ele, isso já devia ser 10 e pouca, e fomos andando, sentamos no restaurante, era uma parrilha, tipo uma churrascaria paraguaia. Sentamos lá, e o garçom veio, e eu pedi que ele servisse, podia trazer, era tipo um churrasco. E ele trouxe mandioca, farofa, maionese, salada, botou aqueles 30 pratinhos na mesa com coisinha para começar a vir a carne. Quando eu fui orar para começar a comer, eu e ele só, isso já devia ser por volta de 11, 11h30, 11 e pouquinho da noite. Quando eu fui orar, Deus falou comigo, não coma. Deus falou comigo. Peça tudo, embrulhe e volte para a igreja. Tem hora que você acha que Deus não está falando contigo. Eu falei, vamos orar de novo. Senhor Deus, não coma. Eu falei, Aleixo, Deus falou comigo para não comer aqui. Aí ele já brigou comigo, porque ele era do exército, um cara meio filho desencapado. Não, vou comer. Rapaz, Deus falou comigo para não comer aqui. E como eu ia apagar, eu falei, eu vou levantar e vou sair. Aí aquela desavença ali já na mesa ali, porque ele queria comer. Não, eu falei, porque ele era um cara forte, operacional, cara. Eu falei, não, Deus falou para não comer. Eu não sei por quê. Chamei o garçom, meu amigo, traz todas as carnes, bota tudo aqui, aí botou aquela linguiça, frango, carne bovina, aí, porco. Eu falei, agora tu embrulha tudo que nós não podemos comer, eu não posso, eu tenho um compromisso, eu não posso. E fizemos vários pacotões. E viemos andando pela rua. Ele irado comigo, porque eu não tinha comido, ele estava com fome e ia esfriar. Eu falei, cara, vigia, ora, Deus falou para não comer. Aí eu comecei a botar terror. Pode ser que entrar um grupo de matador, vai matar todo mundo aí, cara. Sei lá, criei lá assim, para ver se acalmava ele. A gente volta com tudo. Quando chega na igreja, já chega por volta de 11h50, faltando 10 para meia-noite. A luz da casa do missionário está acesa, e da rua já se escutava os gritos. Eu falei, DR acontecendo. Estava um bate-boca doido. Eu falei, Jesus, eu não vou nem chegar perto para não ouvir o que estão falando. Aí paramos longe, a cena está viva hoje, e gritei lá, assim, bem longe, daqui para a galeria, Pastor Vitor! Pastor Vitor! Pastor Vitor! Pastor Vitor! Ele abriu a porta. Que passa? Quem é? Aí ele olhou. Pastor, sou eu. Aí ele,
Não achou? Eu falei, sim, mas achamos melhor vir para cá e trouxemos. Aí eu fui me aproximando. Quando eu cheguei perto, eu e o Aleixo, a gente com 5, 6 pacotes de comida, irmão. Muita comida. Tinha comida para, 6 pessoas ali. Ele olhou, isso, eu falei, isso é a comida. Achei melhor comer aqui. Ele ficou parado e disse assim, Lídia! Lídia! E a gente parado na porta, sem entender nada. Lídia! Lídia, vem cá! Daqui a pouco ela vem com a cara toda molhada de lágrima, já o cabelo já meio. Mire, mire, mire la comida. E eu sem entender nada até agora. Aí eu falei, vou quebrar o gelo. A gente pode botar na mesa para não cair? Pode botar na mesa. Aí abriu a porta, botamos na mesa. Irmãos, a mesa toda foi tomada de comida. Ele, mire, Lídia, mire, Lídia. Agora, mire lá a hora. Eu sem entender nada. Olhei, faltava tipo 3 minutos para meia-noite. Mire lá a hora, Lídia, mire na hora. Mire. Ele começou a desembrulhar. Carne, linguiça, frango, arrancar aquele papel todo, tudo ali aberto de comida. Mire, Lídia, Deus é fiel. Deus é fiel. Eu falei, o que está acontecendo? Até agora não sei de nada. Ele começa a chorar, ela começa a chorar. Ele disse, pastor, hoje tivemos um rompimento e ela tinha dito que ia embora. Há 3 meses, 3 mensuais, a Argentina não manda o soldo, não manda o pagamento. Estamos comendo manga. Lá tinha muitos pés de manga. Estamos tomando café de manga, almoçando manga e jantando manga. A Argentina não manda la prebenda, o soldo de missioneiro. E ela disse que hoje era o último dia em Paraguai. E eu disse para ela, Lídia, o dia só termina depois de meia-noite. E eu creio que Deus tem um milagre hoje. Irmãos, Deus trouxe um milagre, irmãos. Já viu aquele jogo que é decidido no último momento? Já viu aquele jogo de basquete? Basquete que é bom isso. Aquele último segundozinho, o cara faz um arremesso de 3 pontos, lá do meio. 3 pontos, virou a partida. No último segundinho, no último minutinho, Deus trouxe comida, irmãos. Nós comemos e ainda sobrou para o enterro do osso, do almoço e ainda da janta do outro dia. De tanta comida que veio. Ele disse, Lídia, Deus te prometeu que não faltaria pão. Porque no dia anterior, a última comidinha de salgada, eles tinham comido. E aquele dia, é o dia que foi movido a manga, porque não tinha nada de cozido, nada de panela. E ele disse, Deus prometeu que nem um dia faltaria. Eu contei isso para você porque não me contaram. Eu estava presente. Eu comi aquela comida e nós comemos ajoelhados e disse, Deus, Tu é fiel. Tu é fiel. Então, a má notícia, ela chega sempre atrasada.